Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema A Crítica de Byung-Chul Han à Sociedade Digital. Este vídeo explora a análise crítica de Byung-Chul Han sobre a sociedade digital, conforme apresentada na obra Perspectivas do Digital. O texto investiga como a transição para o ambiente digital transforma fundamentalmente as dinâmicas de poder, a natureza da representação e a experiência individual. Serão abordados conceitos centrais como a sociedade da indignação, a desmediatização, a psicopolítica e o cansaço da informação, demonstrando como a lógica digital, apesar de prometer liberdade e conexão, estabelece novas formas de controle, vigilância e submissão da subjetividade, erodindo a autonomia e a capacidade de ação política significativa. A era digital marcou uma transformação. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han emerge como um dos mais proeminentes críticos contemporâneos desse novo paradigma, investigando as profundas implicações da digitalização na subjetividade humana e na organização da sociedade. Em sua obra Perspectivas do Digital, Han apresenta um diagnóstico incisivo, argumentando que a técnica digital, tal como a eletricidade observada por Marshall McLuhan, nos torna entorpecidos, surdos e mudos em seus cenários. A sociedade da indignação e a crise do respeito. Han argumenta que a sociedade digital é caracterizada por uma sociedade da indignação. Essa indignação, no entanto, difere das formas tradicionais de revolta ou protesto. Ela é difusa e carece de um inimigo claro ou de um objeto bem definido para sua ação. Em vez de catalisar a ação coletiva ou a transformação social, feito originalmente explorado por Carl Schmitt. Desmediatização e a crise da representação. Um dos fenômenos cruciais da era digital, segundo Han, é a desmediatização. Isso significa que a temporalidade digital é a da presença imediata, a incontrolabilidade. A desmediatização tem profundas consequências para a crise da representação. A fotografia digital, por exemplo, perde seu caráter referencial. Diferentemente da fotografia analógica, que mantinha uma ligação umbilical com a realidade, expressa pela câmara escura da mãe ou túmulo da imagem da mãe, a imagem digital é um fantasma que não representa uma realidade, mas a produz. As imagens tornam-se simulacros sem original, ou cópias sem original. A realidade cede lugar à hiperrealidade. Han observa que a percepção digital difere radicalmente daquela da era analógica, para a qual conceitos como o choque de Walter Benjamin já não são adequados para descrever a experiência contemporânea. A imagem digital, em sua vastidão e fluidez, não possui a aura benjaminiana, pois ela é ilimitada e sem segredo. Essa mudança na natureza da imagem e da comunicação mina a própria noção de verdade e fidelidade à realidade. Sistemas autopoéticos de autorreferência se consolidam, pois o digital já não é mais um sistema representativo, do cidadão ao consumidor e à psicopolítica. A lógica digital, em vez de fomentar a participação cidadã, transforma os cidadãos em consumidores, instintos e inclinações, em vez de deliberação consciente. O espaço público é suplantar a exploração da liberdade. A psicopolítica opera através da análise e previsão do comportamento, utilizando Big Data. É mais eficiente que a biopolítica, pois antecipa e guia o comportamento, certos ao controle. Exemplos como o Google Glass, que registrava a vida de seus usuários, e empresas como a Axiom, que coletam dados detalhados para perfis de consumidores, ilustram essa lógica panóptica. A liberdade, paradoxalmente, é um meio de exploração pelo poder psicopolítico, o cansaço da informação e a perda da soberania individual. A proliferação resultando em um narcisismo exacerbado.
A incapacidade de lidar com o negativo, com a ausência, é uma marca da sociedade digital. A falta de um espaço exterior ou de um distante impede a formação de um desejo verdadeiro ou de um amor genuíno, pois meu sofrimento é fruto do que me ensinaram a ser, sendo obrigada a fazer tudo mesmo sem querer, sim. Quando o passado morreu e você não entendeu dor, ficam ciúmes, preconceitos de amor. E então talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer. Talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer. Minha cabeça só pensa aquilo que ela aprendeu. Por isso mesmo eu não confio nela, eu sou mais eu. Pra ser feliz é olhar as coisas como elas são, sem permitir da gente uma falsa conclusão. Seguir somente a voz do seu coração.